comentário por escrito. Infelizmente não mandou. Como eu fiquei de mandar um comentário por escrito, não mandei. Eu suponho que seja retaliação, mas está justificado. Não é perdoado por isso, né? Eu tinha já incluído o meu nome aqui, sabendo dessa perspectiva, mas a ideia era, uma vez que o Paulo queria assim a falar, eu fazia um comentário rápido e passarmos para o debate que era coisa que mais nos interessa. De qualquer maneira, claro, que faria alguma coisa distinta daquela que nós debatemos com o Ronaldo na sessão de manhã à tarde. Né? À tarde a gente vai tratar um pouco mais da parte aí de economia, do que eu acho que o que foi nos anos 80, seja o papel da hiperinflação nos anos 80 e do plano real nos anos 90, para constituir esse consenso que o Paulo tem falado aí, e que eu acho que de fato se impôs e é profundamente problemático. Mas eu vou pegar hoje uma outra dimensão, assim, tentando ajudar um pouco, talvez, a uma conclusão em Florestan, dizer o seguinte, a política já fala assim, o que amo Florestan e o que ele me ensinou a ler no Brasil. Eu vou tentar dizer assim, o que o Florestan me ensinou, como é que eu acho que Florestan lia o Brasil. E eu acho que é uma leitura absolutamente peculiar, inusitada, pouco entendida e maravilhosa. Né? E realmente eu queria dizer que eu, dentro da maneira como eu leio, eu diria que a pergunta que ele estaria se fazendo é aquela exatamente que o Paulo anunciou, que tinha compreendido nos meus textos, nas minhas mensagens que mandava para ele. Ou seja, que estado é esse, na verdade? Por exemplo, apontava para um conjunto de impasses postos para a ditadura em meados dos anos 70. E ele acreditava que esses impasses teriam que ser tratados a partir dos anos 80. Impasses que envolviam, inclusive, eu vou tentar chamar a atenção aqui, a denúncia e a superação de uma situação de delírio, que é como ele chamava a condição da ideologia no Brasil. A ideologia no Brasil seria delirante, segundo ele, e seria necessário superar essa condição delirante, porque nos anos 80 as contradições se esgarçariam de tal maneira que os consensos que dominaram essa sociedade se tornariam não mais possíveis. Então a questão é como que nos anos 80, ou Florestan errou redondamente, ou como que os conflitos que ele via se desdobrando e se aprofundando ao longo dos anos 70 se desfizeram, ou se rearticularam, ou permitiram uma conchão qualquer que jogou essa exposição do delírio consensuante para frente. O Paulo acho que pega uma dimensão importantíssima que está no domínio da Florestan, até onde eu entendo, das dimensões internacionais, em particular a crise da esquerda como um todo, a capitulação a alguns discursos que não lhe eram inerentes, etc. E tal. Acho que, portanto, tem elementos especificamente internos que talvez a economia possa ajudar, e esse é, na verdade, um pouco a minha fala amanhã. Hoje eu vou tratar, então, daquilo que eu assim, que país é esse? Bom, como é que eu acho que por isso aprendeu a ler esse país, o que ele me ensinou para ler esse país? As pessoas já perguntam, o que está feliz? Esse é um autor de uma dificuldade enorme de ler, né? Mas eu acho que é absolutamente básico. Eu sempre digo que para ser intérprete do Brasil, a gente tem que ter época no nome, né? Celso Furtado, Raimundo Paola e Florestan Fernandes, para mim são os três gênios. Eu gostaria de me chamar Fábio Paiva, mas infelizmente não consegui esse presente, fico sem o F de qualquer maneira, mas vamos tentar. O Florestan, como tem dois Fs, ele está exponenciado, ele é realmente para mim the best, né? Mas ao mesmo tempo ele é incompreensível, ele é profundamente. Muito já surpreendeu o Florestan por isso, eu sempre fico com muita dor, porque eu tenho realmente um carinho muito especial por ele, tanto no plano intelectual como no plano pessoal. Eu acabei conhecendo evidentemente, mas todo esse forcismo, e acabei tendo realmente um carinho enorme pela pessoa dele. O Florestan, acho que tem alguns elementos que a gente tem que entender para entender que o discurso dele, isso é central. O Florestan é filho de mãe solteira,
ignorância, a pobreza, a dependência formal da viver dentro da casa que não é sua, e conhecer ao mesmo a opulência, a riqueza, conhecer de um jeito que Buñuel dizia que só os empregados conhecem a poesia. Ele diz que o discreto charme da poesia fez o sucesso que fez, porque ele lia os personagens pelo olhar dos empregados, aqueles que veem o cotidiano e não as cenas sociais, a cena nas salas, que vêm da cozinha, os que vêm do quarto. Né? O Florestan viu isso, ele tinha já na formação dele um convívio com a ignorância. Ele fez 3 anos primários numa escola, enfim, não dava tempo de trabalhar, de estudar, escola primária pública ruim, ele tinha que trabalhar como engraxate auxiliar de barbeiro, e parou aos 3 anos semi-alfabetizada, praticamente analfabeta. Volta mais tarde, aos 12, para de novo e vai para a natureza. Sai da casa da mãe, não era a casa dele praticamente, e vai trabalhar como garçom e vive aí num ambiente que é de uma grande diversidade, de uma classe média baixa. E Florestan estuda como um louco, um tarado, e faz faculdade, entra para a USP, onde ele tem aula em alemão, inglês e francês, fundamentalmente, na USP. Ele teve que aprender essas línguas, estudar, ler compositando, não apenas lendo no original grandes autores em alemão, especialmente o Marx, se tornando o primeiro tradutor para a crítica da economia política do Marx. Na filosofia, nas ciências sociais da USP, o que fez, a hegemonia era positivista, especialmente a estação francesa, o Instituto Cain e o funcionalismo de inflexão inglês. E ele lia Marx e Rosa Luxemburgo e Lenin em campo militante. É claro que uma cabeça dessas não pode ser uma cabeça normal. O Florestan é uma pessoa que viu, percebeu, leu, entendeu e viveu coisas que dificilmente qualquer um de nós pode ter uma ideia concreta assim. E ele escrevia de uma forma que juntava todas as referências. Então ele está num discurso, num certo momento, tipicamente durkheimiano, usando todos os instrumentos durkheimianos, e aí ele responde, faz uma pergunta, assim que o Gabriel Kuhn apresenta, eu acho genial. Ele pergunta, ele estrutura, quais são as determinações estruturais quais são as determinações estruturais de um processo de consciência, e de repente ele pergunta, então como é que muda? E ele responde veridianamente, colocando interesses e todos os princípios da metodológica do Weber. Um durkheimiano não entende, um Weberiano não entende, como disse, assim que ele apresenta a dialética, porque ele discursa com pessoas que não leram Marx. Isso realmente é bastante complicado. Né? De qualquer maneira, eu acho que ele consegue ser claro em alguns momentos, e é por aí que eu sempre recomendo que a gente comece a ter contato com ele. Quando alguém pergunta assim, pai, tu quer tanto? Realmente são mais de 50 livros, 60 livros. Lá que não de todos, mas de uma parte boa. E quando eu digo, tu acha que deveria dizer assim, de verdade? A nova Silvina aqui escreveu para tratar o que era a construção da política, o que era a ditadura, e escreveu, enfim, aquela linha de espaços, né? Uma trazia o antropocesarismo da nova Zara. Isso aqui é uma obra-prima, um troço para esse livro que eu falar hoje, que eu vou ter que passar umas passagens para vocês. E o outro é a Sociedade de Seleção do Brasil, um circuito fechado, que ele escreve, na verdade, em 77, quando se dá conta que ninguém entendeu a Revolução que teve no Brasil, e ele precisa explicar algumas coisas que pareciam óbvias. Na Nova República, ele vai dizer o seguinte: o discurso que se fala é que nós estamos em processo de democratização. E esse discurso é um discurso delirante. Ele vai tratar todo o início do texto sobre como é que este país é um país que delira. Eu vou ler uma partezinha aqui, porque eu acho que é importante para a gente entender como é que ele pensa. O delírio se apossou das mentes dos que travaram os combates mais ardorosos nos círculos dos anos 60. Ele talou dos dois lados, do conservatismo e do reacionarismo. Tão brincados um ao outro, que seria impossível separá-los, tanto ideológica quanto politicamente. E do populismo radical com o governo janista à frente, ou revolucionário tendo a testa a riscar os testes, e as várias correntes de esquerda que se desaguavam em vários ismos, os quais não vêm ao caso a falar. Esse delírio irrompeu como um fato histórico repetitivo, pois ele vem de longe, de uma colônia que se pretendia metropolitana em seus vínculos senhoriais e portugueses, e de um escravismo que não se reconhecia como tal, pois entendia que aqui a instituição infame era humana, católica, como jamais havia sido em outras
O liberalismo, por sua vez, tirava dele a sua seiva. O liberalismo se assenta no escravismo, ou a superhipocrisia em que se fundava, pois não haveria como ajustá-lo sequer ao espaço histórico dos restritos, dos mais iguais do mundo senhorial. Na verdade, há uma constante nas transformações da sociedade brasileira. Abalada em seus fundamentos materiais, em seus modos, em suas estruturas, ela não só liberta inclusões incontroláveis de delírios em contradição, ela exige o delírio como uma forma compensatória de autodefesa do equilíbrio do eu, de preservação de ilusões ameaçadas e de relação neurótica com a ordem social em convulsão catastrófica mais aparente que real. Ele vai desdobrar todo o texto dele da Nova República, tentando apresentar como que a Nova República, que é uma continuação estrutural, ou seja, não há uma eleição direta, ele, no momento que apoiou o golpe militar, no primeiro momento, o Tancredo, ele acaba falecendo e assume o ex-presidente da Arena e se mantém todo um quadro de eleição autoritária, uma constituinte que é eleita, na verdade, num processo congressual, e tudo isso é mantido como um processo de efetiva democratização plena. Ele vai discutir todos os determinantes desse delírio consensuante e como é que isso aí se preserva. Né? Para entender de qualquer maneira, eu acho que esse texto são livros, é muito importante ver as sociedades que do Brasil. Eu não saio assim pequenininho, primeiro saio assim fechado. E aí ele apresenta uma questão que o Paulo trouxe para nós aqui no início, que eu acho que é da maior importância. O Florestan tem um problema crônico assim para ele. Ele muitas vezes foi acusado de ser um autor que tem uma visão quase que não maniqueísta, mas como eu vou dizer, articulista, daquilo que acusava o Dreyfus quando ele trabalhou sobre o 64, o golpe de 64, como se tudo tivesse sido organizado, como se tivesse uma inteligência organizada. Ele disse, não há uma inteligência, mas há uma máquina, sim, há uma estrutura que funciona de uma maneira muito eficiente e que produz estes delírios como uma necessidade. Ele vai dizer, tudo começa, na verdade, na percepção dele, durante o período colonial. Isso é um desafio de montar uma colônia que tinha que ser uma colônia de exploração para poder, de alguma maneira, gerar valor excedente para a metrópole. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser ocupadas por reinões, e estes reinões tinham que se sentir beneficiados e membros de uma elite. Isso só pode se resolver com um jogo de contradições brutal. Ele diz, dá-se léguas e léguas e léguas de sesmaria, de tal maneira que aquele que vem para cá não pode deixar de se sentir superpoderoso, como ninguém na Europa poderia ter de patrimônio e poder. Entretanto, essas léguas são dadas de sesmaria, portanto não é propriedade privada. A condição de que ela se torne posse permanente é que toda a terra seja cultivada. É tanta terra que não há como cultivar toda, até porque só pode cultivar com trabalho obrigatório, com trabalho servil. E não há quem financie a compra de negros suficientes. Logo a terra estará não utilizada, logo ela é devoluta, logo ela pode voltar para o Estado. E qualquer um que se lute contra o Estado no período colonial pode dizer, você não cumpre a lei de sesmaria porque simplesmente você não ocupa toda a terra volta, portanto, para o Estado. Você cria ao mesmo tempo um privilegiado e o homem sistematicamente é alguém que está contra a lei. Disse que ele não pode matar o escravo, nem por violência, nem que ele se desobedeça, e que ele tem que ser doutrinado na Igreja Católica. Entretanto, administra um campo de concentração a céu aberto e a violência é cotidiana, e se mata. Mas todo mundo faz de conta que não houve a morte, a não ser que proteste. Se é senhor, protestou, vai avaliar se por acaso ele está usando plenamente a terra e se não matou ninguém. Ele matando, tudo volta para o Estado. Ele diz, cria-se o privilegiado e, ao mesmo tempo, o oprimido. Ele diz, toda a dificuldade de entender o Brasil é que, na verdade, pega uma discussão na linha mais do Faoro, na linha mais do Fernando Novaes, de certa maneira do João Manuel. O que eles vão salientar? Eles salientam a opressão de Portugal e do Estado patrimonial sobre os agentes internos. Então a independência passa a ser um momento de ruptura.
Aí tu pega toda a literatura do Pecesão, ou a literatura do escravismo colonial, a literatura do Gorenda, influenciados pelo Flammarion, e você vai dizer, não, o agente dominante está aqui. Nós temos um latifundiário e nós temos um senhor de escravo. É a partir daqui que a gente tem que ver o conflito. O professor diz, é a partir dos dois necessariamente, e não só dos dois de diversos. Né? Existe uma expressão que tem que diferenciar o colonizador, o colono e o colonizado. O problema é que um só viu o colonizador e o colono. Aí tu junta o senhor, o homem livre, branco e escravo como uma coisa só, porque ele é explorado. E eu só vejo o colono e o colonizado, o senhor e o escravo. Então tem que existe um colonizador lá fora. A questão, na verdade, é que é sempre de inúmera complexidade. As estratificações são muito mais complexas e muito mais múltiplas. E qualquer olhar, que seja um olhar que queira dar uma resposta simples e uma classificação simples para o Brasil, se torna impossível. Ao mesmo tempo, como a estratificação é brutal, não existe unidade real para que nós possamos trabalhar com um mínimo de discurso ético efetivo. E discurso, na verdade, científico efetivo. Né? O Florestan, eu nunca li nenhum texto do Florestan em que ele fala de metodologia e que ele mostra realmente proficiência em tratar do Hegel da dialética. Né? Ele, claro, tem uma competência muito grande no Tratado do Marx, os textos metodológicos do Marx, ele sabe perfeitamente. Mas ele foge um pouco do Hegel, usa pouco, inclusive, a expressão dialética no sentido um pouco mais simples. Mas, do meu ponto de vista, toda a concepção dele é estritamente dialética. O Florestan, eu me lembro de um texto de Paulo que eu li e que me marcou bastante. Se não me engano, Paulo, o título é Sentimento da Dialética. Sentimento da Dialética, né? Bom, quando eu me separei, a Rita levou os meus livros do Paulo antes, então eu não pude conferir a passagem que eu queria citar aqui de cor, tá? Mas eu me lembro que no início já do texto, o Paulo diz uma coisa mais ou menos assim. Quem caminha caprichosamente em torno de um objeto, cedo ou tarde vai se deparar com dimensões contraditórias. A razão exige, a síntese exige que se enfrente essa contradição. Eu adoro essa frase, não sei se exatamente assim, Paulo, me desculpa, mas é porque eu adoro especialmente a expressão caprichosamente. Né? Caprichosamente, tal como eu leio esse texto do Paulo, ele me envolve tanto fazer com capricho, com atenção, com detalhe, como fazer ao mesmo tempo com o capricho da revista Capricho. Significa fazer a coisa com liberdade, sem se impedir, sem se cercear e dizer, eu não posso estar vendo isso, eu faço de uma maneira quase instintiva, então eu faço detalhadamente e abertamente. E é isso que eu vejo que o Florestan faz. O Florestan, por vivência, por nascer numa família pobre e rica ao mesmo tempo, analfabeta e culta, por ter sido convivido com um grupo familiar extremamente pobre e por ter estudado na elite, junto com a elite de São Paulo, com um curso de teologia especificamente conservador, mas sendo pobre, laudulendo Marx e tendo essa formação multicultural, ele não conseguia parar de ver as coisas nos seus mais íntimos detalhes. Então eu diria que ele tem uma visão ao mesmo tempo una, ele tem uma noção de ciência, ele é um cientista e busca o uno, e ao mesmo tempo caleidoscópica. Ela é super detalhada e pega todas as contradições e dimensões. Daí ele vai trazer algumas consequências que eu acho interessantes para pensar o Brasil. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, essa sociedade é tão estratificada que é impossível ter um discurso que seja rigorosamente único. Essa é uma sociedade que se constrói, portanto, em cima do delírio. Eu preciso fazer o senhor de escravos no Brasil se perceber como um metropolitano. Ele tem que tomar consciência de que ele é um homem da metrópole e ele não é um explorado. É preciso convencê-lo de que ele está num circuito em igualdade de condições com os agentes reinões. Por isso mesmo não vai se criar uma universidade aqui, a despeito do que se criou na América Espanhola. Nós vamos levá-los todos para Coimbra e fazer com que todos eles, ou todos, a elite deles, tenham uma unidade cultural e uma identidade portuguesa. E é preciso convencer isso discursivamente até o limite. Essa causação de uma inculcação, de uma percepção invertida, ela é, eu acho que, muito bem apega do meu ponto de vista.
Tem uma poesia do Chico Buarque que eu gosto muito, que para mim traduz aquilo que o Florestan está querendo nos dizer sobre a inculcação, que é a poesia que aparece no Chico Canta, no Fado Tropical, que diz: "Esse país tem um termo jeito que as minhas mãos ao golpe do empresto, de tal maneira que depois de feito desencontrado eu mesmo me contesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a dura empunhadura proa, mas o meu peito se desabitoa, pois que se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a não ser executa, porque senão o coração perdoa." Ele está tratando o tempo inteiro da ambivalência, Chico, entre você ser cristão, ter vindo aqui para evangelizar, e ser um explorador que tem uma sociedade, um presídio interno, e você é um assassino. Esse conjunto de contradições que são contradições insustentáveis, insuportáveis. Então, nós compramos um delírio, cada um de nós compra um delírio. E esse delírio, ele envolve, inclusive, a incapacidade de perceber qual é que é a visão do outro, porque a estratificação social nos impede de perceber isso. O Florestan, de certa maneira, diz assim, do meu ponto de vista. Uma perspectiva que eu diria que é bem hegeliana, ele toma realmente a verdade como, ele é um cientista da unidade entre a vontade universal e subjetiva, né? Ou seja, é preciso que eu realmente acredite nisso e eu acredite que todos os demais acreditariam na mesma posição. O Florestan diz assim: não existem todos os demais neste país. Não existe um universal neste país. As diferenças são tão grandes que é possível eu pensar que estou falando um discurso universal a partir de uma perspectiva completamente particular e distanciada. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me assustou: como é que pode ter tanto economista neoclássico no Brasil? Que existe um neoclássico nos Estados Unidos, eu compreendo. Porque todo modelo neoclássico, toda economia neoclássica, está montada em cima de você assumir que nós vivemos numa sociedade mercantil simples. Como dizia o Marx, né, numa sociedade mercantil simples tem o dinheiro, tem a circulação, mas não tem motivo pelo qual se para a circulação e se abre uma crise. Uma crise só pode existir na medida que existe um excedente que não retorna para a acumulação. Isso não existe na sociedade mercantil simples, então a lei de Sé vive na sociedade mercantil simples e o consumidor é de fato aquele que promove toda a circulação e impõe a circulação. Ora, como é que a gente pode imaginar que a sociedade que a gente vive, uma sociedade mercantil simples, viverá neoclássico? É uma sociedade de oportunidades, é uma sociedade que exatamente alguém pode entrar como operário. Eu vou, quando eu ia aos Estados Unidos, agora tenho ido cada vez menos, tenho medo que me peguem por lá, eu tenho eu adoro conversar com motorista de táxi, e eles todos dizem: aqui é a terra da oportunidade, a gente entra como motorista e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, galga, mas aqui não é, no Brasil é outra coisa. Como é que pode existir economista neoclássico no Brasil? Isso é uma outra pergunta completamente diferente, com essa desigualdade brutal. E aí vem a coisa do delírio que o Florestan diz. Existem pessoas que realmente vivem num determinado âmbito, o âmbito dos livros e o âmbito da sua camada social. E eles veem este espaço no qual eles vivem como toda a realidade. E convivem com isso e propagandeiam e reproduzem isso como discursos delirantes. O Florestan, que tinha tido esta vivência tão desigual, de uma maneira que eu acho que ninguém mais viveu, ninguém mais, eu suponho, tenha sido filho de mãe solteira, analfabeta até uma verdade, tendo aula de alemão, francês e inglês simultaneamente no mesmo período. Eu não consigo acreditar sequer que isso tenha existido, imagina que tenha se repetido, né? Essa duplicidade, essa multiplicidade do Florestan permitia a ele perceber um conjunto de limitações do pensamento brasileiro que, para mim, eram, para ele, extremamente sufocantes. Vamos começar pelo primeiro, uma coisa que o Paulo falou e que eu acho também da maior importância: a produção do consenso na universidade. O Florestan ficava chocado com isso também. Ele colocava, mais do que isso, ele coloca a USP como sendo uma construção muito mais importante para a transformação do Brasil do que a própria Semana de 22, Arte Moderna e outros momentos tão culpados, né? Ele tinha uma confiança muito grande na universidade, porque ele pensava a universidade como um espaço da construção do saber e da ciência. E achava que o Brasil era tão instigante, tão ímpar, que a ciência deveria tentar desvendá-la. E pouco a pouco ele vai se desiludindo. Tem um livrinho dele, que na verdade é uma entrevista longa, enorme, que é a autobiografia dele, se chama Condição do Sociólogo, Condição de Sociólogo ou Sociólogo, eu não tenho certeza.
É maravilhoso porque ele se explica muitas vezes questões metodológicas, etc. e tal. Mas tem uma passagem em que ele diz assim, o que mais lhe chocou na universidade, o que mais me incomodou, coisa e tal. Ele disse que eu não acreditava que ela pudesse ser contaminada como foi pelo modismo. Este país é um país que tem tanta pouca preocupação com a verdade, e de fato a verdade, ela está sempre interessando nessa perspectiva, a verdade é aquilo que eu sou obrigado a dizer mesmo que eu não concorde, porque tem um coletivo que me olha, tem um outro universal, tem um colégio de cientistas, tem um conjunto de pessoas me avaliando. Como não existe este universal neste país, a ciência também sofre com soluções de continuidade. Eu falo apenas para grupos distintos e o modismo que seja de uma forma bárbara. Se por acaso existe uma novidade que explodiu ontem, Hans, se eu tivesse feito pesquisa de fato, eu até poderia receber essa novidade e dizer, contradiz aquilo que eu sempre pensei, contradiz as minhas experiências, e eu vou explorar essa contradição. Não, aqui não existe contradição. Porque você se apegou ontem, era apenas o que você se apegou para fazer o seu paper, ir para o seu congresso e participar do seu grupo, e aquela aprovação. Se a moda é outra, você troca de moda com maior facilidade. Eu esperava da universidade que ela fosse a produção de ciência e, nesse sentido, fosse a produção de sínteses, em que as diversas leituras delirantes pudessem, de alguma maneira, se sintetizar, se serem contrapostas, serem contraditadas, mas nesse espaço não existe contradição. Cada um fala o que quer, cada um fala o que entende, e todos têm direito de dizer. Eu convido, infelizmente, com alguns intelectuais de pensamento, e às vezes, essa é a minha opinião. Eu também, às vezes, inventei uma resposta que é mais ou menos assim, eu também tenho minha opinião, eu acho, por exemplo, que gonorreia a gente pega urinando contra o vento, e é uma opinião, eu tenho direito de ter, eu falo para meus amigos médicos, sabe, eles, em geral, me veem, qualquer perspectiva sociológica, qualquer perspectiva econômica, qualquer perspectiva é igualmente boa, e amanhã eu mudo. Então, você diz, isso é de uma sociedade que é tão desigual, que a própria percepção de verdade como unidade, que pressupõe um outro universal para ser construída, essa verdade não se constrói aqui. Então nós temos uma ciência vã, uma ciência pobre, uma ciência que não acumula e que sequer consegue ter um debate rico no plano universitário. O debate no plano universitário, o elogio que se faz dele em geral, é do silêncio e do aplauso. Né? Você apresentou um texto, eu discordo perfeitamente, totalmente, mas eu aplaudo. Eu apresento e você não me malha. Porque, na verdade, a ideia de que nós estamos aqui para produzir alguma coisa a mais, ou seja, se eu estou discordando, eu quero te trazer o que eu sei, e que você pode me trazer, eu quero apropriar para ter isso. Está fora de uma sociedade que não pensa, não tem esse compromisso sequer com verdade, muito mais com ciência. Né? Isso é bastante triste dizer. Agora, o Florestan diz uma outra coisa assim, que ele falou, se fosse só isso, seria assim. Né? E aí está realmente, eu acho que no Gord agora, que o Paulo também apontou nas minhas demandas de debate, é que assim, essa sociedade, ela diz uma coisa e faz outra. O seu discurso é profundamente delirante. Dizia que o escravismo aqui era bom e puro, e entretanto, quando acaba o tráfico, tem que ser destruído, porque nós não conseguimos sequer ter um saldo positivo do crescimento vegetativo dos negros, como os Estados Unidos produziam internamente. A violência era muito maior que nos Estados Unidos, que teve uma população negra depois do tráfico crescente, e a nossa ia caindo rapidamente, porque o nível de vida era mínimo. Mas a gente se ilude e faz de conta que acredita. Isso, diz ele, tem consequências que ao mesmo tempo impedem que a gente veja a mudança. Então, existe um discurso que começou a se montar, diz ele, que é apenas contra. Ele apenas pretende negar o avanço que houve, a transformação na vida. É um discurso que pretende mostrar que nada se move no interior deste país. Esse discurso tem a sua pertinência, porque desvelar o delírio e desvelar os falsos consensos é parte do cientista político militante, do intelectual comprometido na perspectiva do Florestan. Mas é preciso identificar quais são os delírios que são realmente, especificamente ideológicos. Então, ele dá um exemplo assim. Por exemplo,
sociedade colonial, ela se apresentava simultaneamente como uma sociedade cheia de história, porque na verdade entraram uma população aborígene que pouco praticava agricultura, dispersa no território, de repente você vai ganhando sedentarismo, cidades, produção rural com uma integração industrial, tocando as carreiras de processar, etc. E tal, tem um sistema mineiro, você tem uma mercantilização, é claro que tem história. Daí se deriva, de um lado, os escravistas, daí se deriva uma conclusão, dizer assim. Na verdade, a sociedade sempre foi mercantil, sempre teve um crescimento de mercado e sempre foi capitalista. E o Floresta diz: claro que há elementos mercantis aqui, mas eu gostaria, isso surgiu todo um consenso novo na literatura que recusava a classificação como feudal ou como escravista. E o Floresta diz: vamos tentar ver como é que o Marx chama uma sociedade capitalista. Qual é a primeira característica dele? Além do salariamento, tudo que é sólido se transforma no ar. Muito bem. O Brasil viveu de 1530 a 1808 um modelo de produção tecnológica do açúcar que é exatamente o mesmo. Como é que um país que passa 3 séculos com a mesma tecnologia pode ser considerado capitalista? A característica do capitalismo é a mudança tecnológica acelerada. São 3 séculos de estabilidade, isso é capitalismo? Não sejam tão rápidos, é o que ele diz o tempo inteiro. Como é que os críticos passaram a ver a independência? Uma transição para o alto, veio a ponte para cá, quem procura é Dom Pedro I, depois tem a regência, mas é uma série de guerras falsas, que nada se abre, e depois nós temos o segundo mandato, nós temos a monarquia. Ele diz: está tudo errado. Você simplesmente tira um Estado patrimonial, puro, autocrático, e coloca um parlamento que vota o orçamento e que vota a tributação. Quando parece que está havendo história, diz o Florestan, não há. Quando parece que não está havendo história, há. Quando parece que é retrocesso, diz o Florestan, e ele abusa talvez um pouco dessa dialética, e daí a importância de nós termos a sessão da tarde, né, em que ele vai estar discutindo 30. Em certos momentos ele diz: 30 parece uma história, uma aceleração do tempo histórico, mas na verdade é um momento de crise da hegemonia burguesa paulista e se faz um conjunto de composições, né, que envolve desde João Pessoa, Modéstia, os Maragá, e a coisa fica meio assim. Eu acho que exagero, nós temos uma perspectiva um pouco distinta que a gente vai negociar, porque a gente vai discutir, mas de qualquer maneira, assim, é interessante porque ele joga, ele brinca com isso. E 64 parece um retrocesso e ele diz que foi a solução. Foi quando eles conseguiram estruturar o Estado para que, através do PAEG, ele possa dividir as funções da burguesia internacional e da burguesia multinacional. Foi ali que ele definiu que a área bancária, a área financeira, a área da construção civil, a área do BNH, a área do DNR era monopólio da burguesia e construiria os nossos grandes blocos. Foi aqui que ele definiu que quem ia pagar o pato era a patuleia. Foi aqui que ele definiu que espaço seria dado para a burguesia de oposição e criou o PMDB. E a partir daqui tem um projeto de desenvolvimento acelerado. Quando todos diziam paramos, retrocedemos, ele diz: não, essa é a conclusão da Revolução Burguesa na perspectiva da burguesia. Então ele está sempre nos chamando a atenção para não se iludam com o marasmo. O marasmo, o Segundo Império é marasmo. Quem é que está fazendo cada uma das leis? Fim do tráfico efetivo, ventre livre, sexagenário e abolição. Os conservadores são sempre o partido conservador. E é preciso ler tudo aqui um pouco ao revés. Tudo aqui parece que está acelerado. Olha bem, a tecnologia está estagnada. Parece que está estagnado. E o Celso Furtado diz isso. A primeira metade do século XIX nós perdemos inteiramente. O Florestan diz: é pura revolução. Eles conseguiram não apenas fazer tudo o que eles queriam, ter um parlamento que vota o seu orçamento e a sua fiscalidade e faz do imperador um boboca. Mandaram Dom Pedro I embora sem nunca ter entregado a arma para os verdes, porque este era o perigo. Eles se colocaram plenamente no poder sem revolução na terra. Numa inteligência que faz todo mundo pensar que é brincadeira. O Roberto Spar escrevia: o liberalismo é, como é que é? Ao vencedor as batatas,
ideias fora do lugar. O liberalismo era uma coisa meramente retórica. Eles não é isso que estrutura o judiciário, o parlamento e toda a cobrança de impostos e o controle do imperador. Então, o Florestan fala assim, o tempo inteiro nos virando. E aí ele diz, mas tem um drama que está acontecendo, eu estou concluindo, só para a gente chegar aqui no ponto chinês final. Tem um drama que está aberto para nós, que é assim, com a aceleração do crescimento pós-64, você está fazendo explodir um conjunto de contradições. O que o Florestan está vendo é que a universalidade está se impondo a contragosto. Esse país do delírio, este país que só pode, porque não reconhece o outro, não existe um outro universal, que não consegue ter a figura para a qual eu faço o teste da minha verdade. A verdade não é aquilo que eu quero que seja, é aquilo que eu sei que qualquer outro que me olhasse disse a mesma coisa. Eu sei que eu estou falsificando se eu coloco um dado mentiroso aqui, porque tem um outro me olhando, este outro qualquer, este outro universal. Isso não existia. Então ele dizia, está se criando. A industrialização acelerada, a urbanização, a sindicalização está criando um homem absolutamente da mercadoria, absolutamente mercantil, um ser genérico, aquele que só é igual a todos, só a única diferença é a quantidade de dinheiro que ele tem. E isso vai gerar uma revolução, um movimento sindical explosivo, teremos uma contestação crescente, e coisas que também tem uma clareza muito grande. Eu sempre me perguntava para ele quando é que ele tirava os conhecimentos dele de economia. Ele, na verdade, não é foi um grande leitor de economia, na verdade, leu Marx. E aí eu consegui perceber Rosa Luxemburgo e Paul Baran. Mas isso apenas acrescentava para ele uma compreensão geral que ele tinha de que era o grau de concentração de renda deste país, e de concentração de propriedade, concentração de cultura, concentração de tudo, de exclusão, de não universalidade da cidadania. A tensão vai ser brutal no momento em que você universaliza a mercadoria e a ideologia da igualdade, que é imanente à ordem mercantil, se coloca. Nós vamos ter uma explosão aberta a partir dos anos 80. Bom, a pergunta que eu me coloquei, para discutir isso, quer dizer, aparentemente não houve explosão aberta. Ainda que a universalidade, em certo sentido, tenha se posto mesmo como ciência e até mesmo comunização. Depois da comunização, você tem que confiar que nós fazemos comunização para rever, que é isso, que vai funcionar, botar essa legislação em funcionamento. Mas, enfim, houve um avanço legal, houve um avanço político, e ao mesmo tempo nós estamos 0 minutos, tá? Nós estamos num país com um governo democrático, um governo de esquerda, como frequência de esquerda, a respeito de suas limitações na sua faixa econômica, no pós-ditadura, quando, por exemplo, se a universidade proposta, o que nós temos? Delírios e consensos brilhantes ou consensos